Olá, boa tarde. Hoje iremos apresentar o nosso trabalho sobre estudos de casos. E como vocês já podem imaginar pelo nome, os estudos de casos é um tema muito extenso. Então, vamos centralizar a nossa apresentação do nosso trabalho pelo tema alfabetização. Bom, agora sem mais delongas, vamos direto para o que é um estudo de caso. O que é o estudo de caso? O estudo de caso ele é uma metodologia onde a base dele são as vivências e experiências e tem como alvo estimular os professores, orientadores, coordenadores a tomada de decisão. Uma das suas habilidades é conhecer as variáveis situações. Para esse estudo de caso, nós vamos precisar de um acontecimento. Esse acontecimento ele vai vir com motivos e evidências. Nós vamos trabalhar em cima desse material. Nós vamos realizar a investigação, saber o porquê que aquilo aconteceu, criar argumentos para a gente conseguir tomar a melhor decisão. Sério, o estudo de caso nos anos iniciais. O objetivo de um estudo de caso é produzir conhecimento a respeito de um fenômeno. Esse conhecimento pode ser usado como referências teórica para a compreensão de situações similares. Para isso, é feita uma análise generalizante, porém é preciso sempre considerarmos a particularidade de cada caso. E qual é a sua importância? O estudo de caso oferece a possibilidade de alargamento da visão, apreendendo o indivíduo em sua integridade e em seu contexto. A estratégia permite a análise da dinâmica dos processos em sua complexidade, o que constitui suas condições específicas de contribuição à construção do conhecimento científico. Olá! Agora eu vou falar sobre as vantagens do estudo de caso. Quando falamos do estudo de caso, temos alguns exemplos que facilitam o entendimento. Irei citar 4 deles. Primeiro, usar o mesmo método, mas em locais diferentes. Segundo, absorver o conhecimento com intensidade em apenas um único caso. Terceiro, informações concretas de acordo com as vivências verídicas. E quarto, ter prontidão para se tornar referência sobre um assunto específico. Eu vou citar agora uma frase de Laís de Toledo, Dalva Maria e Denise Tersarion. O estudo de caso considera dentro de suas características é particularmente útil para responder perguntas do tipo como e por quê, pois possibilita um estudo aprofundado do fenômeno. Como criar um estudo de caso? A forma de elaborar um estudo de caso varia conforme o objetivo de estudo. O estudo de caso parte de uma situação que se busca compreender e, para isto, o pesquisador deve coletar informações sobre o contexto e os variáveis. O estudo de caso é uma estratégia para quando o fenômeno e o contexto estão fortemente ligados. É necessário também que haja brevemente uma reflexão e uma boa base teórica para determinar como será feita a pesquisa. Os métodos e ferramentas para a coleta e análise de dados serão diferentes em cada caso e devem ser escolhidos conforme os objetivos da pesquisa e as possibilidades metodológicas. A coleta de dados pode ser feita por pesquisas biográficas, documentais, pesquisa de campo, observação, questionários, grupos focais, de qualquer outro método pertinente para a análise. Com as informações em mãos, o pesquisador faz as análises e, a partir delas, elaborar as conclusões e soluções para o problema. Basicamente, o estudo de caso pode ser organizado nas etapas: 1. Identificação de um problema de pesquisa. 2. Levantamento dos dados. 3. Análise do contexto. 4. Soluções e conclusões sobre o problema. Como o estudo de caso é utilizado no ambiente escolar? Basicamente, o estudo de caso pode ser utilizado em diversas situações, como, por exemplo, a falta de profissional especializado na área de educação especial. Esse é um questionamento levantado, colocado em pautas para todos os funcionários, professores, diretor, supervisores da escola, colocados relatos para que juntos consigam uma solução a ser aplicada.
Como estamos falando de estudo de caso e considerando a importância da pesquisa, não podemos esquecer das peças fundamentais da pesquisa, que são a estrutura de como é feito e as 5 etapas, as 5 fases que possibilitam o processo de aprendizagem. Basicamente, uma estrutura de estudo consiste em a representação dos participantes e do caso que será estudado, a descrição do passo a passo de como foi realizado o estudo, quais materiais foram utilizados e a avaliação final a respeito do resultado da pesquisa. O outro elemento fundamental do estudo é a etapa, as 5 fases que realçam a importância da pesquisa. A primeira fase, ou a primeira etapa, é a vivência. Pode ser representada através de atividades práticas, individuais ou em grupo. A segunda fase é o relato. Nessa fase, os envolvidos no estudo poderão compartilhar entre si observações de como poderão ser realizadas as atividades propostas. A terceira fase é o processamento. Essa é a fase fundamental, pois é o momento que se discute sobre as experiências e o comportamento que tiveram ao longo do estudo. A quarta fase é a fase de generalização, que possibilita aos participantes transferirem esses conhecimentos, essas discussões para o dia a dia. A quinta fase é a etapa final do processo, que é a aplicação. Essa é a fase final. Nesse momento, todos os participantes compartilharão o que aprendeu, demonstrando as suas situações reais. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E hoje iremos falar de atividades alfabetizadas de educação básica. Estudo de caso é uma estratégia de pesquisa utilizada principalmente numa abordagem de ensino baseada em situação de contexto real, assim como o ensino de aprendizagem para que a criança do nível pré-sílabo, sílabaco, avance o necessário e utilize algumas estratégias e atividades que ajudem o desenvolvimento dela, para que cada criança tenha seu próprio desenvolvimento individual. São iniciais as atividades como reconhecer a letra, as palavras através do som e trabalho, como letras móveis, como a escrita do próprio nome, e assim os recortes das letras para complementar palavras e listas. São exemplos de quê? De exercícios que podem ajudar no conteúdo dos alunos pré-sílabacos e fazer o seu avanço na sua escrita. Nesta etapa, podemos observar o relatório das crianças, pois se ao escrever as palavras, ela pode utilizar somente vogais. No nível sílabico, com o valor em vogais, podemos saber essa razão. Seremos próprios em atividades que façam as crianças ampliarem o seu repertório e que façam as letras para começar a ser próprio em consoantes. Vimos aqui que os estudos de casos têm que oferecer soluções claras para o objetivo de estudo. Para assim, podemos aplicar a solução dos problemas em sala de aula. Por isso, foi dito também que os estudos de casos podem servir como apoio em sala de aula e para enriquecer o nosso material didático. Bom, essa foi a nossa apresentação de hoje. Espero que todos tenham gostado e compreendido sobre o que é um estudo de caso. Obrigada e uma boa tarde.